Atenas Turismo apresenta O que diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com. Olá, sejam bem-vindos. Este é o podcast O que diz a Rua, na manhã desta segunda-feira, 7 de junho. Os destaques deste episódio. Caso Pazuello gera preocupação de indisciplina nas polícias militares. A coisa anda feia para o caboclo da CBF. Jogadores da seleção brasileira vão lançar manifesto, mas devem jogar Copa América. Henrique ainda esconde o jogo para 2022, mas diz que tem muito RN pela frente. Carlos Eduardo é só cautela em relação a Fátima Bezerra. Fique com a gente. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. A governadora Fátima Bezerra precisa ficar esperta, hein? A decisão do comando do Exército de não punir o general Pazuello aumenta o risco de indisciplina nas polícias militares. Alguns sinais são claros. A PM que atira nos olhos de manifestantes em Pernambuco, o policial que prende professor por não tirar do carro a faixa de Bolsonaro genocida no Goiás e o oficial da PM de Brasília repetindo o slogan de campanha do presidente: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É bom lembrar também da violenta greve da PM no Ceará antes da pandemia. A anarquia com sotaque bolsonarista se instalou ali. Portanto, é bom a governadora ficar ligada. Por mais que esteja bem com a tropa nesse instante, que a situação esteja sob controle e demonstre sintonia com os oficiais que a auxiliam na área militar, Fátima Bezerra certamente é lembrada de seu papel antagônico em relação ao presidente da República. Não é uma simples adversária política, é uma governadora do PT, Partido dos Trabalhadores, partido do Lula, líder nas pesquisas para suceder Bolsonaro. O risco de ruptura institucional é grande e o presidente da República aposta no caos para se manter no poder. Para isso, ele espera contar com seus exércitos, entre os quais seus simpatizantes nas polícias militares. Pega fogo, cabaré! A coisa anda feia para o caboclo na CBF. No rastro das denúncias de assédio sexual, Rogério Caboclo foi afastado por 30 dias pela Comissão de Ética da entidade. Nem sabia que existia esse tipo de coisa na Confederação do Futebol. Pois é, Caboclo foi denunciado por assediar uma funcionária, esse assunto pegou fogo na semana passada e o caso está bastante documentado. É pouco provável que Rogério Caboclo volte ao cargo de presidente da CBF. Já se fala em sucessão na casa. 2 nomes despontam: Castelar Guimarães, neto de Minas Gerais, e Fernando Sarney, filho do ex-presidente José Sarney do Maranhão. É bom que fique claro uma coisa para você que está me acompanhando: Caboclo não foi afastado por questões éticas na direção da CBF, até porque todos os diretores tinham conhecimento do caso há mais de 2 meses. Não, ele caiu por conta dos patrocinadores da CBF, de contratos milionários. Desde sexta-feira, essa turma do dinheiro pede explicações sobre o escândalo e o capital não perdoa. Como se não bastasse o escândalo do Rogério Caboclo, a seleção brasileira vive uma crise turbulenta por causa da Copa América. Os jogadores, principalmente os que estão na Europa, não querem disputar o torneio por conta da Covid e contam com o apoio do técnico Tite. Resultado: o Palácio do Planalto pressiona a CBF para conter a rebelião e quer que a confederação obrigue os jogadores a participarem da Copa América caladinhos. O Rogério Caboclo, antes de cair, já havia prometido a cabeça de Tite a Bolsonaro, principal interessado na Copa América no Brasil. Com a queda do Caboclo, Tite pode ganhar uma sobrevida. Após o jogo da seleção contra o Paraguai, os jogadores vão divulgar um manifesto, vão deixar clara a insatisfação com o torneio, mas vão disputar os jogos.
Esse é o roteiro traçado neste início de semana. A Copa América começa no próximo domingo, dia 13. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. O ex-deputado federal Henrique Eduardo Alves se mostra ativo nas redes sociais, principalmente no Twitter, mas ainda esconde de seus seguidores os planos para 2022. Quem o conhece sabe do desejo dele de disputar novo mandato para deputado federal. Mas o projeto, pelo MDB, sofre forte resistência hoje. O controle do partido, o MDB, está nas mãos do deputado federal Walter Alves, desafeto político de Henrique. Uma candidatura de Henrique para deputado federal, em tese, atrapalha a renovação de mandato do primo Walter. E o filho de Garibaldi quer distância de Henrique Eduardo. Numa troca de mensagens pelo WhatsApp, nesse final de semana, eu convidei Henrique para uma entrevista no rádio e ele me disse o seguinte: estou muito perto de falar. Quando puder falar o que quero e como quero, eu vou lembrar de você. E concluiu: tenho muito Rio Grande do Norte pela frente. Quem fala assim, tá com jeitão de candidato. Vamos ver o que é que vai pintar no futuro de Henrique Eduardo. E Carlos Eduardo, hein? Foi aniversariante do final de semana, hein? Ele anda pisando em ovos. Dia desses, numa entrevista de rádio, os entrevistadores tentaram arrancar dele uma crítica mais dura em relação a Fátima Bezerra. E o ex-prefeito de Natal se esquivou do jeito que pôde. A turma insistiu. Perguntou: o senhor não tem uma crítica mesmo na pandemia? Carlos Eduardo disse que qualquer governador está enfrentando desafios enormes nesse momento. E com a governadora Fátima não é diferente. A cautela de Carlos Eduardo em relação a Fátima é uma tentativa dele de se manter no jogo majoritário para as eleições do ano que vem. O ex-prefeito de Natal sabe que não é hora de fechar portas, porque senão vai ficar falando sozinho. Ponto final no episódio desta segunda-feira do podcast O que diz a Rua. Obrigado pela audiência. Roteiro e locução, Diógenes Dantas. Edição de áudio, Fladson Soares. Produção, Fátima Helena e Maria Luísa. Realização, Portal No Minuto. Obrigado por sua companhia e até o próximo episódio. Atenas Turismo apresentou O que diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com.